Bom dia, pessoal. Estamos aqui de novo na nossa segunda aula do módulo 3. Sou a professora Luísa Taniguchi, ou Luísa Yoko Taniguchi, mais conhecida como Yoko, da Faculdade do Gama, da UNB, Universidade de Brasília, e estamos aqui novamente com a nossa tabela, né? No cálculo 2, a tabela da transformada de Laplace. Então, vamos tentar fazer quase todos as transformadas de Laplace dessa tabela, né? E vamos ver hoje algumas das propriedades aqui, de A até R, vamos ver algumas, né? Que serão úteis para resolver, inclusive, a transformada de Laplace. Algumas dessas propriedades, inclusive, são as próprias transformadas, né? Nós vamos ver hoje. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver hoje a nossa aula baseada, então, na nossa transformada de Laplace. Então, nós estamos aí no módulo 3, né? E vamos rever aqui a nossa definição. Então, pela tabela, né, nós temos essa definição aí, que vai ser baseada, então, nesse formato aqui, né, nessa fórmula, no qual todas as funções de 1 até 22 são inseridas aqui. Aí nós obtemos, então, no final, a transformada. Então, a transformada de uma função f de t é conhecida como f de s. Então, eu tenho aí na minha tabela, né? De um lado esquerdo eu tenho a f de t original e do lado direito a f de s, ou seja, a transformada da f de t. Não se esqueçam que essa f de t também pode ser a transformada inversa da f de s. Então, por isso que eu tenho aí o L é menos 1 de f de s. Ok, pessoal? Bem, seguindo aí o nosso slide, né? Nós fizemos aí 3 fórmulas, né? Da nossa tabela na aula passada. Aí hoje nós vamos para o primeiro teorema. Nosso primeiro teorema, que na verdade é a nossa primeira aí, né? Primeira linha ou primeira propriedade da transformada, a propriedade A, né? A propriedade A, então, ela mostra que se eu tiver duas funções f1 e f2, se eu aplicar a transformada de Laplace sobre a soma delas, então eu vou ter a soma das transformadas, ok? Pessoal, agora vamos lembrar aquela nossa teoria de Yau. Lembram-se de Yau? O Yau, ele falava disso. Quando eu tenho uma transformada sobre, na verdade eu falava aplicação, duas aplicações somadas, então eu tinha a soma das transformadas. Lembram-se disso? Em específico, aqui nós estamos falando da transformada de Laplace. Então, aqui quando eu faço essa primeira propriedade, nós estamos falando sobre aplicar a transformada de Laplace sobre a soma de duas funções, que resulta a soma das duas transformadas aí, né? E se eu tiver aqui um C qualquer, uma constante, que está multiplicada por uma função, se eu aplicar a transformada nela, então eu posso colocar o C para fora, que também é muito visto lá em IAL, também como uma das propriedades, né, sobre qualquer transformada aí. Então, transformada de Laplace, transformada de Fourier, qualquer transformada aí que eu tenho, né, eu tenho que vale essa linearidade
por conta lá da propriedade de Yau, né, sobre as transformações lineares. Então, essa linearidade da transformada, na verdade, é o que? É a utilização da propriedade lá, da linearidade da transformada, de uma transformada qualquer, visto lá em Yau, ok? Então, aqui eu quero que vocês observem isso. Quem que é a transformada aqui dessa expressão? A transformada dessa expressão vai ser exatamente quem? A L de 11, vou colocar L, né? Vou colocar Laplace de 11 mais Laplace de 5e elevado a 4t menos a Laplace de 6 seno de 2t, né? E o que acontece com esse 5? Quando eu aplico Laplace de 5 elevado a 4t, eu volto aqui. O 5 vai para fora, então fica 5 Laplace apenas de elevado a 4t. E aqui, o 6 também cai para fora, porque eu estou usando a mesma propriedade de B, e aplico apenas o seno de 2t, ok? A Laplace desse seno de 2t. Então, se eu for fazer cada uma das três, eu tenho, né? Vou fazer oral mesmo, porque é bem simples. A Laplace de 11 vai ficar 11, o quê? Eu posso considerar esse 11 como constante, então fica Laplace de 11, 11 vezes Laplace de 1. Laplace de 1 é 1 sobre S, então vai ficar 11 sobre S, a primeira. A segunda, eu coloquei 5 para fora da Laplace, então vai ficar 5 sobre o quê? Sobre S menos 4. Lembrem-se que pela tabela, né? Agora eu já posso usar a tabela, já que eu já sei como eu obtive isso. Então, vai ficar 5 sobre S menos 4. Esse 4, não se esqueçam que é a constante que acompanha a exponencial, ok? E menos 6 vezes quem? Vezes a transformada Laplace do seno de 2t, que fizemos também na aula passada, que vai ser o b, que é 2, sobre quem? S ao quadrado menos 4. Então, eu já tenho aí a definição. Então, o resultado disso aqui fica 11 sobre S mais 5 sobre S menos 4 menos 6, que vai multiplicar o b vezes 2, então vai ficar menos 12 sobre S ao quadrado mais 4, ok? Então, eu estou aplicando as propriedades de linearidade sobre, né, sobre essa expressão. Então, apliquei os itens A e B e facilmente utilizando aí as fórmulas 1, 4 e 6, né, da minha tabela, eu resolvo como transformar a soma aí dessas fórmulas, né? Transformar aplicando Laplace. Ok, pessoal? Tranquilo? Quem tiver dúvida, faz o passo a passo do que eu falei, mas é só olhar aí a tabelinha, tá? Tem gente que prefere até, eu vou fazer direto, então eu vou pegar e vou manter as constantes para fora e já buscar os elementos da minha tabela. Então, aqui eu utilizo, repetindo, a fórmula número 1, número 4 e número 6 da minha tabela. Ok, pessoal? Bem, a segunda parte da aula, ela vai falar sobre a continuidade por partes aí de uma função. Lembrem-se que eu comentei isso, que a principal proposta da transformada de Laplace é poder utilizar funções seccionalmente contínuas. O que é isso? É uma função que ela pode ser considerada contínua por partes. Então, o que é isso? Na verdade, é pegar e vou pegar pedaços de função, de uma função no qual ela é contínua.
Então, observe essa função aí, né? É uma função dividida em três partes. A primeira, de 0 a 1, ela é aí uma função identidade t. A função de 1 a 2 é uma função constante aí, né? Constante aqui de 2. E a função de 2 a 3 é uma função t menos 2 ao quadrado aí, essa função. Tudo isso aqui é um rascunho, tá? Um esboço, então, bem grosseiro aí dessa função, tá? Então, o que que acontece? São funções, né? Ixi, na verdade, essa função deveria ir até 1, tá? Então, depois vocês melhoram aí o esboço, que ficou faltando aqui, ela chegar até 1. Então, essa função aí são funções, né, que eu estou mostrando, na qual apenas a última está descrito, né, no intervalo aí fechado AB. Então, essa função é uma função contínua por parte, né, nesse intervalo aí de 2 a 3. Então, só a última, ela é contínua por parte, ok? Então, ser contínua por parte é você estabelecer a continuidade aí nos pontos, né, sem ter intervalos aí abertos, sobre esse intervalo original. Daqui a pouco nós vamos fazer vários exemplos disso. Bem, esse nosso teorema 2 é um levantamento, na verdade, né? Eu estou utilizando, na verdade, a fórmula número 10 e aplicando a propriedade aí, né? Olhando aí na minha propriedade, estou aplicando a propriedade número F. Observe isso daqui, ó. Isso que é importante vocês observarem. Apareceu na sua expressão original um exponencial aqui, liguem uma luzinha, né, na sua mente, porque significa que eu vou poder utilizar isso na descrição aí da sua fórmula. De que jeito? Então, quando eu for aplicar a transformada de Laplace de uma exponencial vezes uma outra função, o que acontece? Eu jogo para dentro da minha expressão original de Laplace e vou colocar na mesma base E. Colocando na mesma base E, eu tenho essa minha expressão. Já fiz algum exercício sobre isso. Só que agora a minha ft vem junto, porque ela está multiplicando a exponencial. Então, ela acompanha essa expressão original, né? Bom, o que significa isso? Se você observar, essa expressão toda aqui, que envolve a integral de 0 a infinito de elevado a menos s menos at f de t dt, é na verdade a minha expressão de f de s, com a diferença de que ao invés de eu ter s, eu tenho s menos a, então eu posso definir como fs menos a. Isso significa que eu tenho aí uma função deslocada em A, tá? Então, vamos observar esse nosso exemplo. Olha aqui, eu tenho a exponencial vezes uma função qualquer. Primeiro, eu posso aplicar a minha propriedade de linearidade, a constante cai para fora, né? E eu aplico aí a minha Laplace sobre o seno. Aqui, ó, ele está aqui. Na verdade, aqui seria 2 ao quadrado, o B, tá? Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado. Então, pessoal, isso aqui, na verdade, o que é? Por que eu coloquei aqui, ao invés do S, que é a forma original do seno, eu coloquei S menos 4? Porque é exatamente essa definição. Ao invés de S, eu vou colocar esse valor aqui estendido de S menos 4, ou esse valor aqui, né, com essa defasagem aí de 4. Então, eu coloco aqui no lugar do S, que é a forma original aí do seno,
S ao quadrado, eu vou colocar S menos 4, tá? Então, essa é a fórmula do seno. Então, essa aqui é a fórmula deslocada aí do S, ok? Que se observarmos ali a minha expressão de número 10, né? Exatamente a 10 aqui, eu tenho aí a mesma expressão. Então, aqui esse 10, na verdade, eu fiz a aplicação da minha propriedade F, né? E eu obtenho aí, né? Então, a minha expressão original do seno, só que deslocada de A, que é a potência aí sobre a exponencial. Tá ok, pessoal? Então, essas propriedades aí, né? Essa em particular, ela visa também obter tanto a propriedade número 10 com a aplicação do teorema, né, 3, sobre o item F das propriedades de Laplace, ok? Então, observem que ambas, tanto o teorema como a propriedade, né, como a definição na tabela, andam juntos, né? Então, isso vai acontecer muito com a gente, ok? Então, pessoal, aqui eu já fiz a correção no slide daquilo que estava errado. Então, percebam aqui que, de acordo com a nossa fórmula número 6 da tabela, né? A transformada de Laplace do seno é exatamente o b sobre s ao quadrado mais b ao quadrado. Substituindo aí o b, que é 2, então vai ficar 2 sobre s ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, o teorema 2, que é a translação S, então, ao você multiplicar previamente aqui pela exponencial, você faz o deslocamento aqui da potência da exponencial, que é 4. Então, eu tenho essa f de s deslocada em 4. Então, por isso que nós fazemos essa anotação. Colocamos a anotação. Então, eu já fiz aí a modificação. Então, esse é o teorema 2. Eu acho que eu falei que era teorema 3, né? Esse é o teorema 2. Então, nós vimos com esse teorema a nossa fórmula número 10 da tabela. Ou senão, nós estamos vendo aí a nossa propriedade F, né, da outra página. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Aí, nós vamos continuar nossa aula com os demais fórmulas e os teoremas. Então, o próximo teorema é a transformada de Laplace da derivada. O que acontece quando eu aplico a transformada de Laplace numa derivada? São duas opções que eu vou ter daqui a pouco. Uma é a transformada da derivada e a outra é a derivada da transformada, tá? Então, primeiro eu vou comentar a transformada de Laplace da derivada. Como é que funciona essa questão aí de você aplicar a Laplace sobre uma função derivável aí, né? Então, a fórmula é essa aqui. A derivada de uma função, né? Contínua por partes. Então, ela vai ser, quando aplicado a Laplace, ela vai se tornar o S da Laplace aplicada na função, menos a condição inicial da função que eu tiver aí, tá ok? Então, já preste atenção nisso aqui. Quando aparecer isso aqui, já acende aquela luzinha, porque aqui já é o indício que nós vamos utilizar essa teoria lá na resolução de equações diferenciais de primeira ordem, tá ok? Bem, aí, a partir disso, nós vamos fazer o uso desse teorema e observem a fórmula número 7. A fórmula 7 do cosseno, né? Eu posso fazer de dois jeitos.
fazer aquele jeito bem longo, né? Que eu fiz pela definição do seno, ou senão eu vou aplicar aí o nosso teorema 3. Então, eu vou fazer essa minha fórmula número 7 aplicando o nosso teorema, ou seja, eu vou fazer a transformada de Laplace sobre uma derivada e eu vou aplicar aí a nossa fórmula, tá? Então, vou usar o teorema 3 e vou usar o fato da transformada do seno ser a conhecida b sobre s ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Então, eu vou obter aí a transformada do cosseno, que é a nossa fórmula número 7. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos utilizar aí o nosso conceito da transformada de Laplace sobre uma função. Então, vamos considerar isso, né? A função. Então, considere, vou colocar como premissa, né? Considere o quê? Vou começar como f de t igual a função seno de bt, né? Então, já vou começar com essa sendo a função inicial. Se eu substituir o f em zero, numa condição inicial zero, eu tenho o seno de zero, que é zero. Então, isso já sei também, né? Posso imaginar a condição inicial zero, então, a função em zero, ou seja, o seno de zero, é zero. E quem é a derivada do seno? Todo mundo sabe que a derivada do seno, como é uma função composta, então eu derivo o seno, fica o cosseno de bt. E derivo o miolo ali, que é o argumento. A derivada de bt é b, então vai ficar b cosseno, né, de bt, tá ok? Então, esse aí é a definição, né, da derivada. Então, eu sei essas três coisas, que a função é o seno de bt, que a função em zero é zero, que a função, a derivada da função é b cosseno de bt, tá ok? Então, eu vou usar a fórmula, o teorema número 13, né? Então, vou aplicar lá. Então, quem que é a Laplace da f', né, de t, né? Então, por definição, vai ser S da Laplace do seno de bt, é isso? Menos a f de zero. Então, estou aplicando aí a minha formulazinha, né? Que a Laplace da f' é o S Laplace de f menos f de zero. Então, já substituí aí. A Laplace da f' de t é igual a S Laplace do seno de bt menos f de zero, ok? Quem que é a f'? Então, eu vou colocar assim, quem que é a Laplace da f'? F' é b cosseno de bt. Fiz a substituição, que é igual a S, não é isso? Da Laplace do seno de t, o seno de bt. Como a condição inicial dizia, né? E eu já sei, porque eu já calculei, a Laplace do seno de bt é b sobre s ao quadrado mais b ao quadrado. Então, eu já sei disso, né? Menos a f de zero, que é zero. Então, já vou substituir aqui, tá ok? Então, o que acontece? Aqui, onde tem b, que é constante, ele cai para fora. Então, vai ficar b Laplace de cosseno de bt somente, que é igual a quem? Que é igual a SB, né? Sobre S ao quadrado mais B ao quadrado. O que acontece agora? Esse B eu vou passar dividindo, tá? Então, o Laplace do cosseno de BT, que é o que eu quero, vai ser igual ao SB sobre S ao quadrado mais B ao quadrado
sobre B. Cancelando o B aqui, então vou ficar aqui o Laplace do cosseno de BT é igual ao S sobre S ao quadrado mais B ao quadrado, como queríamos demonstrar, né? CQD. Essa aqui é a fórmula número 7. Então, observem que ficou bem mais simples do que aplicarmos aí a transformada de Laplace pela definição. Ok, gente? Então, esse é o uso aí do teorema número 3, né, da nossa aula de hoje, que usamos aí o fato do teorema 3 e da definição aí do seno e determinamos a fórmula número 7 calculando aí a Laplace do cosseno, ok? Então, de passinho em passinho, a gente vai aí riscando todas as fórmulas aí da minha tabela, né? E aproveitando isso, a fórmula número 11, eu posso aproveitar também o teorema 2 e a definição que eu acabei de calcular aí do cosseno e vou determinar quem é aqui a minha Laplace dessa daqui que é a fórmula número 11. Então, eu tenho a exponencial elevada a t cosseno de bt. Então, eu vou pegar lá o teorema número 12, né? E vou aplicar aí a minha definição para conseguir a fórmula número 11, ok? Então, vamos lá. Para fazer isso, então, a gente vou colocar aqui, é a fórmula número 11, né? A fórmula número 11. E o teorema 2, né? Falava o quê? Que a Laplace de elevado a t de uma f de t é igual a quem? A f, né? Deslocada, né? Ou feito uma translação em s no A, né? Então, essa daí é a fórmula do teorema 12 que vamos aplicar aí. Então, ele está falando aí, sabendo que o cosseno, né? Acabamos de ver. Então, a Laplace do cosseno de BT é igual a quem? Acabamos de ver, é igual a S sobre S ao quadrado mais B ao quadrado, né? Então, como é que fica a Laplace da E elevado a AT do cosseno de BT, que é a nossa fórmula número 11, né? Então, se eu tenho que essa transformada é desse jeito, então isso aqui vai ser o F do S menos A, que é igual a quem? É igual a transformada do cosseno, que é o S menos A, sobre S menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Onde tem S, eu substituo por S menos A, tá? Então, pela nossa teoria aí, né? Eu substituí aqui no S exatamente o S menos A, que é a translação. Então, onde tem S, foi substituído por S menos A. Então, essa aqui é a fórmula número 11, que está lá na tabela, né, que a gente viu. Então, essa aqui é a fórmula número 11. Bem simples, né, pessoal? Então, sem muitas contas, nós chegamos aí à tabela da fórmula número 11. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Lembrando que para cada fórmula, né, a gente vai aí conseguindo fazer, né, dirimir todos os itens aí da tabela, mas é claro que sempre vai ficar alguma coisa, né? A gente tenta abordar tudo, mas é difícil, porque o tempo é pequeno. Vamos lá, o teorema 4? O teorema 4 é
nós vamos fazer a transformada de Laplace sobre quaisquer funções de derivada de ordem maior que 1. Então, quem é a Laplace de uma y duas linhas? Quem que é a Laplace de uma y quatro linhas, né? E assim por diante. Então, quem é a Laplace de uma função de ordem mais alta ou uma ordem superior? Então, eu tenho uma fórmula geral aí, né? Essa fórmula, esse teorema número 4, está lá nas propriedades, é a fórmula número E, né? Essa fórmula E, então, descrita aqui, então é quem? A Laplace da derivada de ordem n é igual, pego um S, elevo a n e calculo a Laplace da função. Menos, aí eu vou pegar todas as condições iniciais que existir. Vocês sabem que se dado um PVI eu tenho, por exemplo, ordem 2, então eu tenho que ter duas condições iniciais. Então elas aparecem aqui. Então, de acordo com a minha ordem, né, as condições iniciais vão aparecer aí. Então aqui a descrição é de acordo com o PVI dado, né? Aqui, nesse exemplo, vamos fazer aqui, a grosso modo, né, a definição dessa transformada. É claro que eu não tenho PVI, mas eu só vou colocar aí de forma geral para vocês fazerem a análise do Teorema 4 sobre a aplicação aí nesse exemplo, ok? Então, vamos lá. Esse exemplo aí, então, vamos lá fazer. Eu tenho y, duas linhas, né? Menos 40y linha, menos 10y é igual a t elevado a t, né? Então, aqui eu tenho já a descrição aí do exercício desse exemplo e agora nós vamos aplicar a transformada. Observem aí, gente, tem aí uma descrição também da Laplace da derivada de segunda ordem na letra D. Na propriedade D, eu tenho a transformada disso. Então, eu vou colocar tudo aqui, ó. A transformada de Laplace da função da primeira derivada é igual a S, né? Da Laplace de f menos f0. Então, essa aqui é a propriedade número C. A Laplace da f duas linhas vai ser igual a s ao quadrado da Laplace de f, não é isso? Menos f de zero, menos f' de zero. Essa aqui é a propriedade número D, não é isso? Então, eu tenho as duas aí que eu vou utilizar nessa minha equação, ok? Quem que é a Laplace aplicada na equação toda? Além de aplicar a Laplace, eu vou aplicar a propriedade lá de linearidade. Então, aplicando Laplace em tudo, depois eu vou aplicar as propriedades de linearidade sobre os itens aí, né? Sobre os itens aí descritos, tá? Então, eu apliquei Laplace dos dois lados da equação, tá? Isso significa, então, que eu tenho Laplace de y duas linhas, menos a Laplace de 40y', menos a Laplace de 10y, que é igual a Laplace de t elevado a t, ok? Isso aqui, gente, nada mais é do que... Então, vou aplicar aqui a fórmula número D do Laplace de y duas linhas. Então, aqui vai ficar o s ao quadrado, a Laplace de y, né? Do jeito que está aí, não é isso? Menos s f de zero, menos f' de zero. Então, estou aplicando aí a propriedade D, tá? Então, essa aqui toda eu apliquei a D. Menos 40, né? A Laplace de y'. Laplace de y' é quem? A S Laplace de y
menos quem? Menos F0, né? Então, esse aqui eu apliquei a propriedade número C, né? Menos 10 a Laplace de y, que é igual a Laplace de t elevado a t, é a fórmula. Eu não falei ainda sobre ela, e essa daqui é um pouco mais complexa fazer pela definição, por isso que eu não fiz. Ela é um pouco mais chata, mas tem diversos livros aí que tem a definição. Nós já vamos usar direto ela, né? Então, eu tenho t elevado a 1, então n é igual a 1, então vem aqui 1 fatorial sobre s menos o expoente de e vai ser 1, então vai ficar s menos 1 aqui, então n mais 1 ao quadrado, ok? Então, esse aqui eu usei a fórmula 5, tá? Então, eu apliquei aí todas as propriedades, todas as fórmulas possíveis. Se vocês quiserem transformar isso para ficar um pouco mais bonitinho, então fica s ao quadrado y de s, né? Menos SF de zero, isso não muda nada de acordo com a condição inicial, menos 40 SY de S, menos F de zero, né? Menos 10 Y de S, que é igual a 1 sobre S menos 1 ao quadrado. Então, aqui a transformada sobre Y, eu chamei de Y de S. Ok, gente? Então, esse é o jeito de fazer aplicando a Laplace sobre funções aí derivadas, né? Então, essa aí é a transformada e esse aqui é o exercício. Daqui a pouco vocês vão entender mais, né, sobre esse conceito quando utilizarmos aí a noção do PVI, tudo junto. Ok, pessoal? Nessa apresentação, eu coloquei um modo zoom aí para ver se melhora um pouco, porque ficou muito pequena na apresentação. Aí é para vocês darem uma olhadinha no Teorema 3, a transformada de Laplace da derivada, né? Que é dessa forma. E também as fórmulas que eu obtive, a fórmula 7 e a fórmula 11. Ok, pessoal? Também eu fiz o uso do Teorema 4, né? No Teorema 4, então, eu fiz o uso, né? Fazendo aí a transformada de Laplace sobre as derivadas, então, eu tenho aí a descrição desse Teorema número 4, né? Também estou passando um zoom aqui, e eu fiz esse exemplo. Então, a transformada de Laplace sobre essa função, né? Essa função aí de Laplace, então eu tenho dessa forma aí. Então, a transformada de Laplace, uma derivada de ordem n, então segue aí essa minha definição, ok? Então, estou passando aí um modo zoom para ficar um pouco mais simples para vocês que enxergam aí no celular, e a minha apresentação ficou um pouco pequena. Então, eu estou adicionando esse vídeo para mostrar para vocês, tá? Então, é só para vocês saberem. Esse aqui é o Teorema 5, né? A derivada, agora estou fazendo a derivada da transformada e não a transformada da derivada, como já comentei antes. Então, aqui eu estou fazendo uso, né, exatamente dessa derivada aqui da minha transformada, ok? E assim eu obtive as minhas fórmulas, né, da tabela 7 e da tabela, e as fórmulas aí, né, da tabela seguinte, da fórmula 8, ok? Então,
Estou repassando aí novamente esses teoremas, dando um zoom neles, já que a minha apresentação ficou pequena, não sei porquê. Tá ok, gente? Então é isso aí. Obrigada. Como eu falei anteriormente, uma coisa é a transformada de Laplace sobre uma derivada, e a outra é a derivada da transformada de Laplace. Então, esse teorema 5, nós vamos fazer o uso da derivada da transformada, tá? Então, esse é um recurso que utilizamos e ele é muito bom para a gente obter aí outras fórmulas e simplificar algumas tarefas, tá ok? Essa opção aí da transformada aí de Laplace, né? Está na propriedade, é a letra G, né? A letra G que mostra aí essa propriedade. E ela é muito útil, como eu falei, para obter aí as outras fórmulas que estamos precisando desenvolver, né? Então, vamos fazer aí o uso desse teorema 5 para desenvolver várias fórmulas. Observem aí, então eu vou ter nesse contexto, observem o que é eu multiplicar uma função t elevado a n por outra. Então, qualquer função multiplicada por t elevado a n, eu posso associar a minha derivada de f de s, tá? Então, lembra aquela questão da exponencial? Quando vem exponencial o f de t, eu tinha lá o deslocamento, né, a translação em s. Aqui, eu tenho, quando eu estou associando uma t elevado a n, então eu tenho associado a minha derivada da transformada de Laplace, tá ok? Então, vamos ver como é que funciona efetivamente. Vamos ver como é que conseguimos a fórmula número 7, que usa o teorema 5 e a notação que nós utilizamos da transformada de seno em bt, que é igual a b sobre s ao quadrado mais b ao quadrado, que é a nossa fórmula número 6. Então, vamos usar o teorema 5 e a fórmula 6 para encontrar a fórmula número 7, que é o t seno de bt, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos, então, tentar encontrar quem é a transformada de Laplace, né? A transformada de Laplace aí. Ué, o que aconteceu? Um instante só. A transformada de Laplace de t seno de bt, tá? Quero saber quem que é essa transformada aí. Bom, então, já sabemos, né? Então, sabemos que o quê? Que a transformada do seno de bt é quem? É igual a b sobre s ao quadrado mais b ao quadrado, né? À medida que o tempo passa, vocês já estão, sem imaginar, já gravando isso. E é bom vocês gravarem, porque vocês vão usar. Então, falou, quem é a transformada do seno de bt? Então, já vem logo na cabeça, é b sobre s ao quadrado mais b ao quadrado, né? Então, isso aqui é já meio, né, intuitivo que a gente grave, porque a gente está usando tanto. Então, eu vou chamar essa daí de f de s, tá ok? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu vou tentar, aqui nesse momento, derivar essa f de s uma vez. Então, derivando f de s. Derivando f de s, eu tenho o quê? Né? Posso usar essa notação df ds, não é isso? E posso derivar essa expressão aqui em função de s, né? Então, aqui eu tenho um quociente. Para quocientes, eu tenho aquela regra do quociente, né? Que é o denominador ao quadrado. Aí você pega o denominador, copia e deriva o numerador, né? O numerador é zero, é uma constante, né? Menos
Aí você copia o numerador e deriva o denominador em relação a s. Então, vai ficar o 2s, porque a derivada de b ao quadrado é zero, já que é constante, né? Então, essa parte aqui vai ficar zero. Então, o df ds vai ficar quem? Apenas menos 2b s, né? Sobre s ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? Então, eu fiz aí a derivada da minha transformada do seno, ok? Então, agora, vou usar o teorema 5, né? Posso colocar assim, usando o teorema 5, então, eu quero saber quem é a transformada do t do seno de bt. Então, o teorema 5, ele fala que é igual a menos 1 elevado a n. N, na verdade, é esse aqui, ó. Eu estou derivando aqui uma vez, né? Então, n é igual a uma vez, uma derivada. Apenas uma derivada. Eu derivei uma só vez, né? Então, posso colocar assim. Então, n é igual a 1, né? E aqui eu já coloco direto que o n, então, como é 1, então eu tenho df ds. Então, isso aqui, na verdade, é menos 1 vezes quem? df ds, que é menos 2bs, sobre s ao quadrado mais b ao quadrado ao quadrado. Tá ok? E isso aqui, quem é, na verdade? Deixa eu colocar aqui um colchete para diferenciar. Então, a transformada de Laplace de t seno de bt é quem? Menos 1 vezes menos, então vai ficar 2bs sobre s ao quadrado mais b ao quadrado ao quadrado. Então, essa fórmula aqui que eu estou vendo é a minha fórmula número... deixa eu ver qual que é a número 14, né? Que então eu posso já riscar aí da tabela que eu já consegui verificar quem é a transformada de Laplace do t seno de bt. Então, eu estou na fórmula 14 aí, né? Utilizando a mesma teoria, né? Eu não sei se eu coloquei aqui, eu já posso usar, inclusive, para calcular a 15, não é isso? Vamos já fazer direto a 15. Uai, se eu tenho aí a teorema, né? E a definição, então, obtendo a transformada de Laplace de C cosseno de BT, né? Então, do mesmo jeito, a gente pode obter do mesmo jeito. Eu sei que a transformada do cosseno é quem? Sei que a transformada de Laplace do cosseno de BT, lembra que o do seno tem o B em cima? O do cosseno não tem B, tem o S. Então, é só essa a diferença. S ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? E esse aqui eu chamo de f de S, né? Então, derivando uma vez, derivando uma vez, eu já estou dizendo que n aqui é igual a 1, tá? Então, eu fico com df ds é igual a quem? Então, agora eu tenho s em cima, então eu vou ter embaixo o s ao quadrado mais b ao quadrado, copio ele, s ao quadrado mais b ao quadrado, e derivo o s, que é 1, não é isso? Menos, copio o s e derivo s ao quadrado mais b ao quadrado, vai ser 2s, tá ok? Então, eu tenho aqui que isso aqui é igual a quem? É igual a s ao quadrado mais b ao quadrado menos 2s ao quadrado sobre s ao quadrado mais b ao quadrado, tá ok? E isso aqui é igual a quem? Então, vai ficar b ao quadrado menos s ao quadrado sobre s ao quadrado mais b ao quadrado.
Então, eu consegui aí, né, a minha fórmula número... Aqui tá faltando o quadrado. Essa aqui, então, é a fórmula, né? Isso aqui é a fórmula de Laplace de t cosseno de bt. Então, essa é a fórmula número 15. Então, eu descrevi aqui minha fórmula 14 e a 15 do mesmo jeito. Então, eu derivo aqui, né? Eu derivo aqui. Eu derivo o f de s, derivei, né? Fiz aí as continhas e obtive a fórmula aí geral, utilizando o meu teorema 13. Então, com muita facilidade eu consigo, diante aí dessa ferramenta do teorema número 3, número 5, aliás. Não sei porque que eu tô com 3 na cabeça. Então, usando o teorema 5, eu obtenho aí minhas fórmulas de número 14 e número 15, tá ok? Tem bastante exercício para vocês treinarem aí a transformada de Laplace. E vocês já podem, com certeza, nas próximas aulas, utilizarem todas essas fórmulas aí das tabelas que a gente conseguiu, tá? Então, de 1 praticamente até a 11, a gente já fez, depois 14 e 15 também, e as demais nós vamos ver aula a aula. Tudo bem, pessoal? Então, é isso aí. Então, seguindo aí com as nossas aulas. Muito obrigada e até a próxima.